e Marcos Braz simplesmente jantaram a imprensa paulista. Vamos trocar uma ideia aqui sobre isso, vamos falar sobre pacotão de reforços, vamos estar comentando também, meu querido, sobre a situação aí. O pessoal tá falando muito de Diego Alves. Pedrão, que história é essa? Diego Alves vai pro Vasco, não vai? Vou estar conversando aí também sobre isso. Então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, não tem segredo, aciona o sino, amassa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. A gente vai repercutir um pouco essa entrevista coletiva de Marcos Braz, mais do Gerson, na apresentação do Gerson, mas antes quero bater um papo com vocês sobre o seguinte tema. Tá aqui na minha frente. Casagrande detona Vitor Pereira e afirma: o Vitor Pereira não está à altura do elenco do Flamengo. Olha, meus amigos, se um cara que foi campeão português, se foi campeão na China, foi campeão na Grécia, não está à altura de treinar o Flamengo, eu não sei mais quem está, meus amigos, porque o Vitor Pereira é um bom treinador, mostrou o seu trabalho no Corinthians, levou o Corinthians com um time limitado à final da Copa do Brasil, quase venceu por um triz, ainda bem, não venceu o Flamengo na final da Copa do Brasil, sobretudo no segundo tempo do segundo jogo, partida essa no Maracanã. E o Casagrande, falando abobrinha aqui, só porque ele é corintiano e se sentiu traído pelo Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira deixou o Corinthians, né? Mas o Cuca pode a todo momento deixar o trabalho no meio do caminho, alegando questões familiares, e daqui a pouco ele tá em outro clube. O Lisca doido, que tava no Sport, né? Do nada ele sai do Sport e vai pro Santos, mentindo no Sport, falando que não ia pro Santos 24 horas antes, né? O Mano Menezes, em 2013, larga o trabalho no meio do caminho no Flamengo e o Jaime de Almeida assume a campeão da Copa do Brasil. Tem inúmeros exemplos de treinadores que saíram de forma muito pior e o pessoal não cita, né? O problema deve ser o clube, deve ser essa camisa aqui, deve ser o manto sagrado, deve ser o Flamengo, né? Olha, eu vou te contar um negócio, né? O Thiago Nunes, lembra lá? Saiu do Atlético Paranaense e foi pro Corinthians, a imprensa paulista que se dane, não falou nada. Gente, o Paulo Nunes, que é o comentarista aí da Sport TV, não que seja um grande comentarista, né? Criado nas categorias de base do Flamengo, no entanto não é identificado com o Flamengo, foi na contramão completamente desse discurso dessa galera aí e rebateu a imprensa e defendeu o técnico Vitor Pereira. E ele falou: esse movimento que o Flamengo fez em relação ao Vitor me impressionou. Pela maneira que o Vitor saiu, e ele saiu porque o contrato dele acabou. Isso é fato. As pessoas ficam discutindo o que ele iria fazer, se a família estava doente ou não, mas as pessoas mudam de opinião de forma fácil. Se você tem um contrato a ser cumprido e ele foi cumprido de um lado e de outro de maneira correta, ele está livre no mercado. Se ele está livre e tem o interesse de vir para o Flamengo, é ele que decide, ó. Parabéns ao Paulo Nunes, que deu uma verdadeira aula, é isso aí, e não foi Maria vai com as outras, com as opiniões da maioria, né, dos seus colegas aí que estão falando abobrinha atrás de abobrinha, ofendendo o Vitor Pereira, enfim, vocês já estão cansados de saber disso aí. Rapaz, o ex-presidente do Flamengo, campeoníssimo, né, pelo Flamengo, Márcio Braga, concorre à presidência do Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo. Dirigente histórico por 6 mandatos no clube, Márcio Braga, de 86 anos, enfrentará Marcelo Antero, atual vice do Conselho de Beneméritos. Informação relevante aí para estar passando para vocês. Rapaz, mais uma contratação que o Flamengo está prestes a fazer e gera uma polêmica. Vamos lá. O grupo político do Flamengo, Flamengo da Gente, promete um tuitaço à noite para pedir a não vinda do Rossi para o clube. O goleiro foi acusado de agredir a ex-namorada Barbie Segovia em 2017 e ameaçá-la de morte, segundo o jornal La Nación. Tá, esse grupo está se movimentando e por volta das 7 horas da noite eles vão fazer um tuitaço
pedindo a não contratação do Rossi. O Minnesota United, um clube da Major League Soccer, teria rejeitado a contratação dele após pressão da torcida contrária com o episódio exposto pela imprensa argentina. Barbie fez um post no Facebook à época expondo supostas mensagens do Rossi como "vou te matar", "você vai arruinar minha carreira". Enfim, o Rossi atuava na época pela equipe do Defensa e Justiça, tá, meus amigos? A justiça, falando sobre a justiça, o Rossi não deve nada, tá? Falando sobre questão de justiça. E o Flamengo só irá se posicionar sobre o caso envolvendo o goleiro Agustín Rossi ao fechar a contratação do atleta. O clube tomou conhecimento hoje sobre o caso de agressão do goleiro, a ex-namorada. O goleiro não responde a nenhum processo criminal, o que mantém a negociação de pé. Então o Flamengo vai seguir na negociação e esse grupo político vai fazer essa manifestação por volta ali das 7 horas da noite, 19 horas, daqui a pouquinho, pode até ter passado do horário, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Inclusive, o Marcos Braz com o Bruno Spindel, já vou até passar essas informações aqui para vocês. O Marcos Braz e o Bruno Spindel viajam no sábado, tá? Na verdade, viajam na sexta e se reúnem no sábado para sacramentar essa negociação pelo Agustín Rossi. E também tem a questão do Juan Quinteiro, tá na pauta dos dirigentes do Flamengo nessa ida à Argentina, né? Também vão resolver essa situação, informação da galera aí do jornalismo. Aqui o canal também tem, o Renan Moura, enfim. Quem quer a contratação do Quinteiro também é o Internacional, tá? Inclusive, os torcedores do Inter estão revoltados com aquela fala do Quinteiro no programa lá de fora, da Colômbia, da Argentina, não sei, que o Quinteiro quer vir pro Flamengo e coisa e tal, ficaram putos com isso, tá? Mas ao que tudo indica, realmente o Quinteiro deve fechar com o Flamengo e não o Internacional. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá, meu parceiro? Vitor Pereira indica rodízio no time. Gente, segundo o que o técnico comentou na entrevista coletiva, que tem muitos jogos na temporada, que tem que manter a intensidade alta, segundo o que foi apurado dentro do Flamengo também, ao que tudo indica, o Flamengo não vai ter 11 jogadores titulares. O Flamengo vai ter uma variação de escalação, até porque tem 7 competições a serem disputadas. E já tem que ver como é que isso vai ser visto pelo elenco, né? Tendo em vista que o Paulo Souza tentou fazer isso, mas fez da forma errada, né? O Paulo Souza fez isso de uma forma completamente equivocada, né? A gente lembra disso. Vamos ver como o Vitor Pereira vai conduzir essa situação do rodízio no elenco, né? Como ele vai fazer isso, né? Se vai fazer como fazia o Jorge Jesus, troca 1, 2 ou 3 peças, se vai trocar o time inteiro, se vai trocar meio time, vai usar time misto. Vamos ver como ele vai conduzir essa situação, tá? Só uma atualização da negociação do Tuller, tá? O clube japonês confirmou a compra dele, a gente falou isso no vídeo anterior aqui do canal hoje, mas lembrando que o Flamengo mantém 50%, tá? Então, se o clube japonês vender o Tuller, o Flamengo tem 100%, o Flamengo tem 50% da negociação, beleza? A nova camisa do Flamengo, da Adidas, tá? 2023, o Manto 1, vai ter a mesma tipografia do uniforme da seleção da Argentina na Copa 2022, meu parceiro. Então vai ter alguns traços parecidos aí com o uniforme em que Lionel Messi foi campeão da Copa do Mundo, né? Não é cor, não é a tipografia, tá? No caso aqui o escudo, enfim, o Adidas, essa situação. Djalminha diz que Cristiano Ronaldo não seria sequer titular no Flamengo. Será, rapaz? Vocês concordam com o Djalminha? O Cristiano Ronaldo seria banco no Flamengo? Seria reserva no Flamengo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Galera, surgiu uma história aí que o Diego Alves teria sido oferecido ao Vasco, tá aqui. O intermediário que tem ligação ao staff do Diego Alves foi responsável por levar o nome do goleiro à mesa do diretor executivo Paulo Brax. E já tem muitos rubro-negros
comentando essa situação. Caraca, Pedrão, Diego Alves acabou de sair do Flamengo, vai pro Vasco. Gente, eu acho um erro do Diego Alves, mesmo ele sem clube, mesmo ele já encerrando com o Flamengo, ir para o Vasco, acho que ele vai dar meio que uma queimada na idolatria que ele tem com a torcida do Flamengo. Agora, pensando pelo lado do profissional, o Diego Alves hoje é um atleta livre no mercado. O Diego Alves hoje, ele vai para qualquer clube, ele não pode sair recusando um monte de clube, porque ele já está no final da carreira dele. Apesar de eu achar que ele teria vaga em vários times aí do Brasil, como o São Paulo e o Vasco, por exemplo. Tem outros clubes aí também, tá? Mas o cara tá livre. O cara tá livre. Vamos ver se vai concretizar isso mesmo. Se concretizar, vai dar uma queimada na idolatria que ele tem com a torcida do Flamengo, de ter vencido a Libertadores, aquele jogo contra o Emelec, enfim. Mas vai ser uma situação natural do futebol. Gente, vamos lá. Vamos repercutir agora a entrevista coletiva de apresentação do Gerson e que o Marcos Braz falou algumas coisas também, tá? Primeiro de tudo, queria parabenizar aqui a torcida organizada do Flamengo, a Raça Rubro-Negra, que fez uma homenagem ao Gerson na entrada do CT em Urubu, estenderam um bandeirão lá, o Gerson foi lá, autografou o bandeirão, muito bacana a atitude da Raça Rubro-Negra. São esses jogadores que de fato merecem o apoio da torcida do Flamengo, merecem ser colocados no âmbito mais alto, né, do Flamengo. Muito bacana essa ação da torcida organizada Raça Rubro-Negra. Agora, falando sobre a entrevista coletiva, acho que ela teve meio que ali uma retórica, né? A maioria das perguntas, teve perguntas sobre seleção, teve perguntas sobre se ele joga em mais posições do que ele já jogava, né? Teve várias perguntas, mas ele falou que jogou até de lateral esquerdo, né? Lá no Olympique. Mas a retórica foi que disseram, né, a Ana Thaís Matos, entre outros comentaristas, que lamentava a volta do Gerson porque é jogador acomodado, alguns falaram que ele não deu certo na Europa e coisa e tal. A repórter Isabelle Costa fez uma baita pergunta pro Gerson e falou: a sua camisa era uma das mais vendidas do Olympique e você tinha um carinho dos torcedores. E o Gerson respondeu: uma das camisas mais vendidas, e isso é porque eu fracassei lá, né? Mas tá bom, segue. Já foi uma alfinetada que o Gerson deu ali nessa galera que falou besteira dele. O Marcos Braz, no início da entrevista coletiva, ele já sentou ali e deixou claro, estou apresentando um jogador aqui que foi campeão da Recopa, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Supercopa, foi campeão carioca com o Flamengo e que deu certo na Europa. Outra lapada no Marcos Braz nessa galerinha que não acompanha futebol europeu, não via os jogos do Olympique, não via os dados do Gerson no Olympique, são números que está escrito lá. Gerson é o segundo jogador com mais participações em gols do Olympique, sendo fazendo o gol, armando o gol ou dando assistência para o gol. A galera se baseia em achismo. O técnico não queria usar, é porque ele não estava jogando bem. Mentira! Não é realidade. Esse técnico é um doido. É um doido. Tanto é que ele arrumou briga com todo mundo do elenco, não foi só com o Gerson, né? E aí, continuando nessa retórica de respondendo a esses jornalistas, o Gerson falou: eu tive a oportunidade de continuar na Europa, mas nenhum dos projetos foi como o do Flamengo. Voltar para um gigante e sempre estar disputando títulos onde o clube entra em todas as competições para ganhar. Com essa passagem, quero escrever a minha história como torcedor. Eu venci na última passagem e agora quero ser vencedor. E aí ele falou que no Flamengo, né, tem que ganhar a todo momento, o Flamengo se alimenta de vitórias, que o Flamengo tem que brigar por todos os títulos, enfim. Mas quero destacar essa parte que ele falou que tinha oportunidade de jogar na Europa. Ele tinha. De repente o Gerson poderia ir jogar no Betis, no Valência, no West Ham, né, para tentar dar a volta por cima em relação ao que o técnico fez com ele no Olympique. Né, poderia ir pro Lyon, de repente. Mas o cara quer voltar pro Flamengo, gente.
As pessoas acham que jogador é máquina. Jogador, ele não tem direito de escolha. Ele tem que jogar na Europa, ele tem que disputar todos os títulos na Europa, ele tem que ganhar dinheiro na Europa. Não. O Gerson já tem a vida resolvida financeiramente. O cara quer ser feliz. O cara quer voltar a ter prazer de jogar futebol, jogar no Flamengo. Vocês não viram vídeo do Gerson chegando no Ninho e cumprimentando os funcionários do Flamengo, os funcionários do Flamengo alegres com ele chegando, o Gerson alegre também em cumprimentar os funcionários do Flamengo. As pessoas não olham o lado humano do jogador. Acha que o jogador tem que ser uma máquina, não tem sentimento nenhum, tem que ganhar dinheiro, tem que dar certo na Europa e acabou e voltar pro Brasil só quando tiver 40 anos. As pessoas querem cagar regra para isso. Aí ele falou aqui, não fico chateado por essas pessoas. Questão do desempenho na França. Os números estão aí. Os números não mentem e não mentem mesmo. O que acontece é que as pessoas não se apegam ao número. E uma frase que foi muito bacana na coletiva, que aí foi a parte do pai do Gerson, o seu Marcão, que fez um esforço descomunal. Tudo bem que tinha algumas horas que poderia ser exagerado e as pessoas acharem, pô, o cara tá atrapalhando, mas o cara queria ver a felicidade do filho. Era um pai querendo ver a felicidade do filho e voltando ao Flamengo. Ele diz aqui, as pessoas falam que a felicidade do Gerson está no Brasil, mas é mentira. A felicidade do meu filho não está no Brasil, está no Flamengo. Olha que legal essa frase do pai do Gerson, cara. Eu vejo muitas vezes, porque o pai do Gerson queria dinheiro, por isso que vendeu ele. Gente, o Flamengo queria vender o Gerson também. O Flamengo queria vender o Gerson porque precisava do dinheiro na época da pandemia. Né? Ainda existe pandemia segundo a OMS, né? Mas na época do pico da pandemia, estou falando de acordo com o dado da OMS, tá? Porque eu não sou cientista, não quero nem entrar nesse assunto. Mas no pico, quando estava estádio fechado, quando tinha que ir em shopping com máscara, ali o Flamengo estava encalacrado, assim como todos os clubes, não só do Brasil, como do mundo. Então precisava vender o atleta. Entendeu? E aí, essa aqui é a questão da viagem do Marcos Braz, que está confirmado, ele confirmou, tá? A gente já passou a informação aqui falando que o Marcos Braz vai para a Europa e o Marcos Braz, após a entrevista coletiva, confirmou com os jornalistas que vai para a Europa, não, que vai para a Argentina fechar a contratação do goleiro Rossi, tá? Então é bom que se tenha essa reflexão. O atleta é ser humano. O atleta tem direito de escolha. Ele pode escolher estar na Europa ou então, de repente, voltar ao Flamengo. E o Flamengo oferece todas as condições para ele ganhar um alto salário e também condições de estrutura para o cara ter o que se tem também lá na Europa, tá? Ó, uma outra informação bacana para passar aqui para vocês, de volta aos treinos do Flamengo, o Pedro já tá usando a camisa 9, tá? Já é o novo número do Pedro, ele já tá usufruindo aí da camisa de número 9. Beleza, meu parceiro rubro-negro, tamo junto, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, beijão, tamo junto, saudações brunegras.